No final das contas, essa pode ser apenas mais uma guerra por petróleo. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A Ucrânia descobriu, entre 2010 e 2013, as maiores jazidas de petróleo e gás natural inexploradas da Europa. Uma verdadeira fortuna que pode, ao mesmo tempo, garantir um futuro bastante promissor para a Ucrânia como fornecedora de gás e petróleo para a Europa e, ao mesmo tempo, esvaziar todo o poder que hoje a Rússia tem sobre a mesma Europa, exatamente por ser a grande fornecedora, talvez a única fornecedora viável dessas commodities. São reservas de petróleo e gás que totalizam 1 trilhão de metros cúbicos, praticamente inexplorados até aqui. Veja, a Ucrânia tem 3 grandes bacias petrolíferas. No extremo oeste tem a Bacia dos Cárpatos, que já tem produção neste momento, mas não é muita coisa. No sul, no Mar Negro, tem a Bacia Azov, que também é pouco explorada e cada vez menos explorada devido aos conflitos na região. Mas a grande estrela é a Bacia Dnipro-Donetsk, que cobre uma faixa grande no leste do país. Foi nessa bacia, principalmente na região de Kharkiv e Poltava, que foram descobertos enormes reservatórios de óleo e gás. Existe a suspeita que exista muito mais por aí, mas o fato é que a invasão da Ucrânia em 2014, olha que curiosidade, um ano depois, e brigas seguidas desde então impediram o desenvolvimento pleno do potencial, existindo hoje apenas poucos poços em teste. A Ucrânia sempre foi importadora de gás e petróleo, ainda é hoje em dia. Porém, essas reservas, se exploradas, permitiriam não apenas a autossuficiência da Ucrânia, como o fornecimento de gás e petróleo para toda a Europa, criando um formidável concorrente para um mercado em que hoje a Rússia tem um monopólio completo, principalmente no que se trata do gás. O petróleo, bem ou mal, é relativamente fácil ser transportado em navio. O gás natural até dá para ser transportado por navio também, mas o processo é muito mais caro, porque os navios de gás natural liquefeito têm que resfriar o gás até ele virar o líquido, manter ele resfriado durante toda a viagem e depois reaquecer no destino. É muito caro. Por isso, ao contrário do petróleo, que parte significativa vem mesmo de navios petroleiros, a maior parte do gás natural no mundo todo é fornecido por tubulação. E tubulação também é algo caro, principalmente conforme a distância. Então não dá para puxar gás natural de muito longe. E é por isso que a Rússia tem hoje uma notável vantagem econômica para fornecer gás para a Europa. São gasodutos relativamente curtos, pelo menos mais curtos do que as alternativas. Daqui do Brasil, por exemplo, não teria como fazer um gasoduto, só dá para mandar por gás liquefeito no navio, que é mais caro. No final, o gás natural da Rússia sai muito mais barato para a Europa. Mas muita gente pode pensar, mas é 1 trilhão de metros cúbicos que tem na Ucrânia. A Rússia tem 50 trilhões de metros cúbicos de reserva. Ou seja, a Ucrânia é um trocado, é 2% das reservas da Rússia. A Rússia está cagando para essa merreca, porque ela iria se importar com esse trocado. E eu respondo essa pergunta com 2 pontos. Primeiro, as evidências que eu apresentei no vídeo. A Rússia está ficando sem petróleo. Sim, a Rússia tem enormes reservas de petróleo e gás, mas as reservas de petróleo de fácil exploração já estão quase no fim. O resto todo está em regiões muito ao norte, onde é bastante difícil, caro e arriscado explorar petróleo e gás. Mas mesmo que a Rússia, por hipótese, tivesse reservas ainda baratas, vem o segundo ponto. A Ucrânia seria um outro fornecedor viável de gás para a Europa. Hoje, a Rússia não tem competidor. Meramente haver competição, ela não vai conseguir mais obter os lucros enormes que tem hoje com seu efetivo monopólio. Portanto, se a Ucrânia explorar essas reservas dela, que são de muito mais fácil exploração, diga-se de passagem, pode oferecer por um preço menor que o da Rússia. Hoje, a economia russa depende fundamentalmente da venda de petróleo para a Europa. Se entrar um competidor nesse mercado, ainda mais podendo vender muito mais barato que a Rússia morre economicamente. Embora seja só 2% das reservas da Rússia, isso seria suficiente para abastecer a Europa por muitas e muitas décadas. Tempo suficiente para asfixiar a Rússia economicamente.
e, pior, destruir muitas empresas de amigos do Putin que vivem exatamente disso, sem contar com a possibilidade de descobrirem mais reservas lá. É muito comum a descoberta de outras reservas próximas quando se explora uma área. No final, a preocupação do Putin nem é tanto tomar as reservas da Ucrânia, mas simplesmente impedir que a Ucrânia as explore. E nesse caso, ele nem precisa de fato conquistar muita área na Ucrânia. Basta manter a guerra próxima a Kharkiv, que seria impossível o trabalho de exploração de petróleo tão próximo de uma zona de guerra. Curiosamente, muitos supostos conservadores brasileiros, inclusive Jair Bolsonaro, caíram na conversa fiada, na verdadeira fake news, de que Rússia teria impedido a internacionalização da Amazônia na ONU porque os malvados americanos e europeus queriam invadir e tomar tudo para eles, mas Putin não deixou, algo que não tem nenhum embasamento na realidade. Nunca houve tal proposta ou intenção. As votações que alguns apresentam como sendo isso não tem nada a ver com isso. É pura propaganda russa que, infelizmente, muita gente está caindo aqui no Brasil. E como se percebe, pode ser exatamente o contrário. Se for para atrapalhar os planos do Putin, ele vai ser o primeiro a invadir a Amazônia, como está fazendo com a Ucrânia. Esqueça os americanos e europeus. O Putin é a ameaça real à Amazônia brasileira. Certamente não é coincidência que ele está mantendo o Maduro no poder, né? Uma outra reserva de petróleo e gás também muito grande. No final, muitas desculpas esfarrapadas foram dadas como justificativa para a invasão da Ucrânia pela Rússia. A OTAN estava se expandindo para o leste, como se fosse a OTAN querendo se expandir e não os países ex-soviéticos querendo entrar para a OTAN para se protegerem da Rússia, como vemos claramente agora de forma plenamente justificada. A Rússia realmente arrisca invadir o seu país. Mas a planície do leste europeu permite a conquista da Heartland, o coração da terra russo, portanto a Rússia precisa invadir para se proteger e não sei o que lá, e como se as guerras hoje seguissem a mesma lógica das carruagens egípcias de 2000 a.C. Nem vale a pena enumerar todas as enormes baboseiras que muita gente, seja por influência de robôs russos, seja por falha moral de caráter, tem repetido por aí. Nada justifica a iniciação de violência contra pessoas pacíficas. Não há nenhuma justificativa possível para a invasão da Ucrânia pela Rússia. Mas, mesmo não havendo nenhuma justificativa, pode haver explicação. Explicar é uma coisa, justificar é outra. Justificar é impossível, moralmente não tem como. Mas, embora Putin claramente não esteja no melhor da sua capacidade mental, custa crer que ele embarcaria em uma aventura absurda dessas por nada, por mero capricho. Porque o Dugin sussurrou no ouvido dele. Esse sempre foi o meu ponto. Justificativas como a expansão da OTAN, a teoria da Heartland, a quarta teoria de não sei o que lá, simplesmente não fazem sentido, nem como explicação. Putin não pode ser tão burro assim de levar essas coisas a sério. Pessoas tão burras nesse nível não chegariam onde ele chegou. Mesmo ele sendo burro, imagina-se existam outras pessoas com cérebro funcional no governo russo, mesmo que sejam poucas. Alguma explicação deve ter, e as únicas explicações possíveis são a econômica e a política. A explicação política nós já falamos em outros vídeos. Putin quer se manter no poder. Putin estava perdendo popularidade. Mesmo em regimes autoritários, ditadores têm problemas quando perdem popularidade, porque a galera mais abaixo deles começa a pensar em golpes. Putin estava em baixa antes da guerra. Essa explicação política é bastante razoável, porém tem um problema. Putin sabia que a guerra causaria prejuízos econômicos grandes, e prejuízos econômicos também levam a população insatisfeita com ele. A economia da Rússia já não vai tão bem assim. Ok, sabemos que o principal erro dele foi acreditar que venceria essa guerra rapidamente, em 2, 3 dias. Com isso, não haveriam tantas sanções assim, mas ele sabia que teria algum prejuízo no final. Com a informação dessas jazidas de petróleo, fica claro entender que, além deste erro básico, ele estava pensando não o prejuízo das sanções em relação à situação atual da Rússia, mas o prejuízo de uma Ucrânia exportadora de gás, que seria muito maior que qualquer sanção que, porventura, ele recebesse hoje. E, de fato, nós vemos que
Até para encerrar a importação de petróleo da Rússia, a União Europeia está precisando de vários meses. Gás nem se fala ainda em cortar totalmente. As demais sanções são terríveis, mas ainda assim, uma Ucrânia produtora de gás e petróleo seria muito pior para a Rússia. No final, como eu sempre digo, só a economia importa. Ignorem toda essa baboseira de geopolítico que é papo de milico de pijama. Toda a motivação da guerra não teve nada a ver com ameaças hipotéticas que todos sabemos são besteiras. Guerras são muito caras em um mundo civilizado como vivemos hoje. Não tem nada a ver com planícies que facilitam invasão com carruagem. É apenas o aspecto econômico. Putin achou que a guerra, por mais que fosse cara, seria mais barata do que ter um concorrente vendendo no mesmo quarteirão. Como todo mafioso, Putin usou os piores meios para tentar acabar com a concorrência. Felizmente, ele errou e agora precipitou em muitos anos a queda econômica da Rússia. Isso traz uma visão importante. Num livre mercado, com informação ampla e disponível, negociadores éticos que não iniciam violência, que sempre agem de forma cortês, têm sempre a vantagem da confiança. E confiança é o bem mais precioso que uma pessoa pode ter. É a coisa mais difícil de se obter. Quem abre mão da ética perde a confiança, está fadado à falência. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!